Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma apresentação do nosso queridíssimo empreendimento. Mais do que animado, acredito que todo que está aqui hoje está super animado com tudo que está acontecendo. Se você está nos acompanhando pela primeira vez, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo essa apresentação. Seja muito bem-vindo à Sala da Prolific. E hoje vocês vão conhecer um empreendimento realmente fora do comum. Tá? Hoje vamos falar sobre um dos temas que mais tem causado problemas em todo o mundo e em todas as pessoas. E para tentar resolver um desses problemas, vocês podem ver aí pela imagem, já dá para imaginar que seja alguma questão relacionada à natureza, a Prolific traz uma nova oportunidade para que a gente possa definitivamente alinhar nossos conceitos de sustentabilidade com a tecnologia e aí, em conjunto, gerar um novo sistema que gere grande abundância para todas as pessoas. E o que tem causado todos esses problemas que nós tanto estamos escutando nesses últimos anos? Né? Os maiores desafios globais que hoje em dia nós enfrentamos, que são, em sua essência, a crise ambiental, ele vem de alguns outros desafios anteriores que precisam ser tratados para que, no final, você consiga, então, solucionar os grandes problemas climáticos que a gente vem enfrentando. Um deles, obviamente, eu acho que esse é o que mais as pessoas sentem diretamente nos últimos anos, é a questão da instabilidade econômica. Não é apenas no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Não temos mais as garantias como nossos avós tinham, né? Ou a pseudo-garantia que se tinha na época, de que nós poderíamos chegar ao final da nosso tempo de trabalho e usufruir do resto dos anos que nos servirem, que nos valerem, e a poder aproveitar a vida de modo tranquilo. Infelizmente, hoje isso já não é mais uma realidade. E essa busca incessante por tentar resolver esse problema trouxe para todas as pessoas também uma desconexão social muito grande, porque as pessoas começaram a lutar muito por si, para tentar resolver o seu problema em médio e longo prazo e acabam esquecendo das demais pessoas que estão em volta. E por mais que a gente tenha a tecnologia e os meios de comunicação a nosso favor, cada vez mais estamos isolados das outras pessoas. Existe uma grande frase que sempre diz, né, que a internet nos aproxima de quem está longe e nos afasta de quem está perto. E esse sentimento de desconexão social acaba gerando também uma falta de propósito, né? Porque quando você não tem mais uma socialização concreta com as pessoas ou com o meio no qual você convive, a busca por um significado mais amplo se perde. Isso toma muito mais um significado material. E essa busca pelo material de maneira tão exacerbada, consumindo os recursos naturais de maneira desenfreada, culminam, então, nas famosas crises climáticas. Porque a aceleração da nossa produção industrial, do meio de satisfação material, gera um problema gigantesco no mundo inteiro e que agora definitivamente está instaurado e vem gerando cada vez problemas diretos para você, para mim e para todo mundo que faz parte deste nosso planeta. A degradação ambiental, né, que é o nome que se dá para qualquer poluição que nós tenhamos no planeta, vem gerando essa perda na qualidade de vida e acaba trazendo para nós, né, um problema muito maior, que é não saber que tipo de mundo nós vamos ter daqui para frente. É uma pena que isso tenha se transformado no que se transformou, é realmente lamentável que nós, como espécie dominante do planeta, não tenhamos tomado conta da nossa casa, mas agora é o momento mais do que crucial de, como diz o velho ditado, ou vai ou racha. Ou a gente faz algo para mudar esse cenário temerário que nós construímos, ou realmente não teremos mais planeta daqui a alguns anos. E não é para daqui a muito tempo, não. É para daqui a alguns anos. Tá? E esse impacto global,
da poluição do meio ambiente, ele é causado principalmente, né, pela emissão de gases, chamados gases de efeito estufa, GEE. Com certeza vocês já ouviram falar sobre isso em alguns locais, mas não associaram, como se diz, o nome à pessoa. O principal gás que gera o famoso efeito estufa, gases de efeito estufa, é o dióxido de carbono, CO2. Também temos o metano e outros gases também, mas o dióxido de carbono é um dos principais. Tá? E nós estamos emitindo, ao longo dos últimos anos, um nível completamente incomparável, né, inconcebível para a raça humana na atmosfera. Ao mesmo tempo, nós estamos desmatando e poluindo os mares. Então, nós, ao mesmo tempo que nós emitimos gases muito acima da capacidade do planeta de filtrar, nós estamos eliminando o filtro natural do planeta. Olha que coisa louca. A gente emite mais poluição do que o planeta tem capacidade e tiramos a filtragem natural do planeta cada vez mais. Isso tem causado esses problemas gigantescos que nós estamos sofrendo. Vejam, por exemplo, recentemente, aqui em São Paulo, na última semana, as terríveis enchentes causadas pelas chuvas que aconteceram agora na semana passada. Não sei se tem alguém de São Paulo aqui. Graças a Deus, aqui onde eu resido, no Brooklyn, não tivemos grandes problemas. É uma área que não tende a alagar, não tende a ter muita falta de luz, algumas vezes, mas não muito. Mas em outras áreas de São Paulo, a coisa ela é bem, bem, bem pesada. E muita gente sofrendo com isso. Veja, por exemplo, Balneário Camboriú, onde está nosso querido amigo Pablo, né, lá para o Rio Grande do Sul, as secas gigantescas, os desmatamentos desenfreados, os incêndios nos Estados Unidos, enfim, o, mundo, o deserto do Saara recebendo neve, nunca se imaginou um deserto nevando, a Flórida embaixo de neve, né, um lugar de sol, de praias maravilhosas, tudo congelado e branco. Então, cada vez mais, essas nossas atividades vêm impactando de maneira sistemática e de maneira gradativamente pior, ano após ano, graças aos nossos esforços como seres humanos. Todos nós somos culpados, em mais ou menos grau, mas todos nós somos culpados. E nós precisamos definitivamente fazer alguma coisa para reverter este problema. Eu convoco você a prestar muita atenção no que está sendo dito aqui, porque quer você queira, quer não, de uma forma ou de outra, você será impactado por esse projeto, seja direta ou indiretamente. Você vai ser impactado pelo que nós estamos trazendo para cá. E a melhor forma é que você seja impactado fazendo parte do processo, e não apenas se beneficiando de forma colateral. Tá? Para tentar amenizar esses problemas das grandes emissões de gases de efeito estufa, principalmente o carbono, né, surgiu em 1900, olha só, gente, 1997, nós estamos em 2025, tá? 28 anos atrás, surgiu lá em Kyoto, no Japão, quando aconteceu uma COP, que é a reunião dos países, que acontece basicamente ano a ano, para discutir o problema das questões climáticas, o que a gente pode fazer em conjunto para tentar resolver os problemas. Lá em 1997, surgiu uma ideia de criar créditos de carbono. E o que é isso? Olha que sacada genial. À medida que o mundo foi percebendo que os grandes industriais, que as grandes empresas não iriam investir recursos para mudar a matriz energética, ou seja, para mudarem a forma como se produzem os produtos no Brasil, deixando de usar os combustíveis fósseis oriundos do petróleo para passar a usar energias renováveis, começou-se a perceber que a gente precisaria de investimentos para manter áreas verdes, ou seja, árvores em pé, e também investimentos para reflorestar áreas degradadas, para que a gente pudesse devolver ao planeta a capacidade natural de filtrar os gases de efeito estufa, porque vale muito a pena salientar que o efeito estufa ele é primordial para a nossa existência. Se nós não tivéssemos o efeito estufa no nosso planeta, a nossa temperatura média seria 33 graus a menos do que ela é.
O problema é que nós exatamente emitimos gases demais, muito mais do que a capacidade que o planeta tem natural de trabalhar esses gases, ao mesmo tempo em que desmatamos, ou seja, tiramos as árvores que fazem esse trabalho de sequestro e filtragem do carbono e poluímos os oceanos, que também são um dos principais agentes mantenedores do equilíbrio dos gases de efeito de estufa. Então, a gente joga mais e tira os filtros. Esse é o problema. A ideia do crédito de carbono surge, então, para beneficiar pessoas, empresas ou países que investirem dinheiro na manutenção de áreas verdes, no reflorestamento. A partir daí, então, geraria-se créditos, né, porque você pode medir quanto uma determinada área consegue sequestrar de carbono. É isso, aí daí provém o nome sequestro, né, de carbono, porque as árvores fazem esse trabalho, já aprendeu isso lá no primeiro grau, a questão da fotossíntese, por exemplo. Né? Você consegue medir isso em torno de uma determinada área, você consegue saber quanto é sequestrado, e você consegue, então, gerar esses créditos para quem é dono daquela área. E aí ele consegue pegar esses créditos e vender esses créditos para as empresas, pessoas, entidades ou governos que estão emitindo os gases de efeito estufa. Isso começou a gerar um grande negócio. Infelizmente, virou um grande negócio. Ou, felizmente, hoje nós estamos aqui e virou um grande negócio. E aí surge, então, em 1997, a primeira ideia de começar a trabalhar no mercado dos créditos de carbono. O problema é que até muito recente, até o ano passado, literalmente, não existiam ainda regulamentações efetivas de como esse mercado deveria trabalhar. Ou seja, quais eram as agências, empresas ou metodologias que seriam validadas pelas entidades internacionais para validar e certificar áreas que tenham, então, um trabalho de sequestro de carbono para que esses créditos, então, possam ser comercializados e vendidos para as empresas que estão poluindo acima do limite. E também não se tinha, até então, um modelo de limite, ou seja, quanto cada empresa, cada atividade pode poluir e qual seria o limite acima do qual elas deveriam, então, que comprar esses créditos de carbono. E à medida que esse mercado foi se desenvolvendo de lá para cá, com todas as COPs, que é a Conferência das Partes, como eu falei, todo ano acontece um encontro em alguns países onde todo mundo que faz parte das Nações Unidas se encontra para discutir essas temáticas. E aí surge definitivamente, então, a ideia de compensação. Ou seja, a empresa que está poluindo, o país que está poluindo, a entidade que está poluindo, ela pode, então, compensar as suas emissões, ficar de bem com a lei, ficar de bem com a sociedade, comprando, compensando o que ela emitiu, comprando esses créditos de áreas verdes. Por isso gera, então, dinheiro para quem tem essas áreas, então não há mais a necessidade de desmatar e colocar outras atividades dentro daquela área. Isso começou, então, a crescer de uma maneira muito forte, porém, falei para vocês, não existiam ainda regulamentações e balizadores internacionais para validar este aparato. E aí nós passamos por alguns problemas muito sérios. Vocês podem ver aqui nesse quadro, por exemplo, até 2021, a gente andava bem equilibrado. Ou seja, o número de créditos ofertados no cenário brasileiro, no cenário internacional, era basicamente o mesmo da necessidade de créditos que as empresas, entidades, governos procuravam. Você pode reparar que a partir de 2021 a gente tem uma discrepância total nesse cenário, de maneira completamente absurda. Você passa a ter uma oferta gigantesca, uma procura cada vez melhor, o que não faz o menor sentido. Você olhar esse gráfico simplesmente por olhar, você vai falar assim, cara, isso aqui está errado, não faz o menor sentido. Deveria literalmente ser o contrário, né? Ou seja, se cada vez mais empresas querem compensar, precisam compensar suas emissões, como é que você tem menos empresas procurando e mais oferta de crédito desse tipo? Algo está errado. E quando você começa a estudar o mercado, perceber o que aconteceu, você começa a ver que à medida em que esse mercado foi ganhando volume, naturalmente, em qualquer mercado iniciante, onde você não tem ainda regulamentações muito firmes,
você não tem diretrizes claras e objetivas sobre como devem se tratar os projetos de sequestro de carbono ou de redução de emissão de gases, porque existem as duas vertentes. Você pode trabalhar sequestrando carbono da atmosfera, ou você pode trabalhar não emitindo, ou seja, reduzindo as emissões. Quando você reduz as emissões, você também gera créditos quando você compensa a diferença do que eu emitia, por exemplo, usando gasolina ou óleo diesel, e agora passei a usar energia verde. Então, essa diferença também gera créditos, né, de carbono. E o que começou a acontecer é que várias empresas, vários indivíduos, empresas fraudulentas, começaram, então, a fazer a sobreposição de créditos. Por exemplo, eu registro uma área num determinado cartório, gero os créditos de carbono, vendo, vou para uma outra cidade, pego aquela mesma terra, registro em outro cartório, ou seja, faço uma duplicidade da matrícula da terra, gero duas vezes o mesmo crédito da mesma área e vendo para duas ou mais empresas. Ou, pior, por exemplo, você pega áreas que não são suas, por exemplo, tem o Nilton aqui, que está aqui na frente de Brasília, uma conterrânea de Brasília. Logo, logo estou botando para aí, né? No Teonildo Brasileiro tem uma terra. Eu vou lá, falsifico a escritura do Teonildo sem ele saber, e gero créditos de carbono sem ele saber, num projeto fraudulento, e vendo esses créditos. Mas usei a matrícula da terra do Teonildo. Então, isso, como essa medida que isso foi sendo demonstrado, foi sendo descoberto, isso trouxe uma descredibilidade gigantesca ao mercado. Por isso, você pode reparar, você passa a ter um declínio gigantesco até 2022 na procura por crédito de carbono. E aí sobram, naturalmente, os créditos, porque os créditos são trabalhados por anos. Então, quando eu gero um projeto numa área, ele vai me gerar créditos ao longo de pelo menos 10 anos. Então, à medida que eu não vendo, eu vou acumulando crédito. Isso você tem essa curva tão crescente, acentuada, né, do número de créditos e a queda na procura. A partir daí, começam, então, as certificações, começam, então, os programas de validação, começam os programas que vão, então, mapear esses projetos de crédito de carbono, não apenas do Brasil, mas no mundo inteiro, para gerar, então, a partir daí, certificados válidos. E aí você começa a perceber que a procura por créditos de carbono começa a aumentar significativamente, porém, a geração de créditos não consegue mais atingir o número que o mercado precisa. E toda vez que você tem um produto que ele tem mais procura do que a oferta, você tem um preço sendo majorado. Isso vem, então, atraindo muitos olhares de muitas pessoas, muitas empresas, muitos fundos de investimento, inclusive internacionais, olhando para o Brasil, querendo implementar projetos de crédito de carbono devido à sua grande lucratividade, né? Então, está se transformando em uma das commodities mais valiosas e que mais tende a valorizar o seu preço ao longo do tempo. Tá bom? Aqui eu trouxe para vocês algumas coisas muito interessantes que aconteceram nesse ano de 2024. Primeiro, esteve aqui a COP29, que aconteceu no Azerbaijão, tá? Onde todos os países concordaram definitivamente na criação do mercado de carbono internacional e a definição de seus balizadores, ou seja, para que todos os países tenham em uníssono o mesmo modo de operação e a mesma validade para os seus créditos de carbono. Isso foi fundamental. Por quê? Porque no mercado de crédito de carbono existem dois mercados. Existe um mercado regulado, que é tido um mercado onde os governos negociam os créditos de carbono diretamente entre si, ou empresas compram diretamente de governos. Você tem um mercado voluntário, onde as empresas negociam diretamente com entidades ou pessoas físicas, né, que tenham, então, projetos de mitigação de emissão de gases ou de sequestro de carbono. Tá? Então, foi muito importante a COP29 exatamente por criar essa definição internacional para que isso seja agora praticado. Também tivemos aqui no Brasil, né, no dia 13 de novembro, o Senado aprovou a criação do mercado de crédito de carbono, definindo o regulamento e, pasmem, pasmem, eu não acreditei que isso fosse acontecer, eu não botava fé que ia dar certo, de verdade, já atuo nessa área de crédito de carbono há mais de 4 anos,
não acreditavam que isso ia acontecer, porém, o Brasil conseguiu, no dia 12 de dezembro, agora de 2024, sancionar a lei que cria definitivamente o SBCE, que é o Sistema Brasileiro de Comércio de Crédito de Gases de Efeito Estufa. Ele foi sancionado no dia 12 de dezembro. Foi uma luta gigantesca para que isso acontecesse. Eu não acreditava que ia acontecer, mas aconteceu. Ainda bem que aconteceu. Foi fundamental ter acontecido em 2024. Por quê? Porque agora, em 2025, a COP30, que vai ser o grande marco internacional, vai acontecer no Brasil, no estado do Pará, em novembro deste ano. E por que que ela é tão importante? Como vocês puderam ver aqui, a COP29 no Azerbaijão definiu um acordo internacional para a criação do mercado de crédito de carbono internacional e os seus limitadores e balizadores internacionais. E onde isso vai ser definido, discutido e implementado? Na COP30 no Brasil. E por quê? O Brasil é um dos players mais importantes deste mercado, por conta de toda a costa, da Mata Atlântica, da Floresta Amazônica, da bacia hidrográfica que nós temos no Brasil. O Brasil hoje tem a capacidade de oferecer mais de 40% de todos os créditos de carbono necessários até 2030 no mercado internacional. Por isso, todo mundo está de olho querendo implementar projetos de crédito de carbono no mercado brasileiro. E tivemos outra grande notícia ainda em 2024. O Pará, o estado do Pará, onde vai acontecer agora em novembro a COP30, né? Que, como eu falei agora, vai então delimitar as regras desse mercado de carbono internacional, conseguiu, né, fazer pela primeira vez na história uma venda futura de crédito de carbono de mais de 12 milhões de toneladas. Cada crédito equivale a 1 tonelada de carbono ou equivalente sequestrado ou que deixou de ser emitido. O Pará vendeu 12 milhões de toneladas de crédito de carbono ao valor de pouco mais de 1 bilhão e vendeu para o mercado futuro. O que significa isso? A pessoa paga agora para receber depois. Isso é muito comum no agro, por exemplo. Muito comum a pessoa vender uma soja, a produção da soja que ainda não tem, chamada safra futura. É muito comum de acontecer. Mas nunca tinha acontecido neste volume necessário de crédito de carbono. Né? O que também, obviamente, salienta e mostra a velocidade com qual esse mercado está sendo implementado. E o que mais chama atenção nessa notícia, vocês podem procurar tudo isso depois no Google, sem problema, é que eles venderam cada tonelada para entregar depois e receber agora o dinheiro por quase o dobro do preço atual. Para vocês terem uma ideia, no mercado tido regulado, ou seja, o mercado que é movimentado pelos governos, pelas empresas, juntamente aos seus governos de cada país, cada tonelada de crédito de carbono gira mais ou menos em torno de $8. Tá? Varia um pouco de 6, 7, na média de $8 até 10, média de $8 cada crédito de carbono, cada tonelada. No mercado voluntário, tem locais que chega até $150, dependendo do crédito de carbono, porque existem vários projetos que impactam de maneira A, B e C. Mas no mercado regulado, a média é de $8. O Pará vendeu as 12 milhões de toneladas a $15 a tonelada. Aí você pensa comigo, poxa, mas por que que alguém vai pagar $15 hoje, se ela custa 8, para receber no futuro? Exatamente pelo desenho que está se montando no mercado de crédito de carbono. Ou seja, você precisa cada vez mais gerar mais créditos. Cada vez mais empresas agora vão ser obrigadas e vão receber sanções, punições, por não mitigarem as suas pegadas de carbono, por conta das últimas COPs que aconteceram e da COP30 no Brasil. Isso vai se transformar efetivamente em uma obrigação, uma ação obrigatória das empresas. Então, naturalmente, esse preço tende a subir muito, muito. Por isso que algumas empresas decidiram pagar logo $15 para garantir o preço lá na frente. Tá? Então, é muito interessante você começar a analisar e perceber como esse mercado funciona. Porém, como eu disse antes, esse mercado tem dores. Ele tem dores muito grandes.
E para resolver essas duas, trazendo as soluções necessárias, surge no mercado uma empresa chamada Promax Digital. É uma empresa sediada em Abu Dhabi, que pertence à Promax United, que é uma empresa que gerencia os negócios da família real de Abu Dhabi, uma das famílias mais ricas de todo o universo, com toda a certeza. E por meio da Promax Digital, que é uma tokenizadora de ativos, ela desenvolveu uma tecnologia para trazer ao mercado de crédito de carbono todas as soluções. E para isso surge, então, a nossa querida, nós queridos Prolific. A Prolific é o braço de educação e vendas da Promax Digital. E juntamente com a Earth Exchange, nós temos a nossa meta de transformar este negócio em uma comunidade global focada na sustentabilidade e na prosperidade pessoal. E para que isso realmente aconteça, o primeiro projeto está sendo liderado por esta equipe que eu tenho a grande honra de fazer parte. Nós somos liderados pelo Paul Ballon, que é o nosso CEO. Temos o Brian Robert, também é uma pessoa fantástica, eu conheço os dois há mais de 15 anos, já fazemos negócios juntos há mais de 15 anos, que é o nosso responsável pela expansão internacional. Eu, Rodrigo, disse que aqui estou com vocês como diretor Brasil da Prolífica, agora, na realidade, já fui alçado voo a diretor internacional, né? O Valmão Prado, que é o nosso gestor de marketing e eventos para a América Latina. O Sean Briggs, que agora integra a equipe também na área de marketing e vendas internacionais, é o gestor geral de marketing e vendas para a empresa a nível mundial. E a nossa querida Nayara, que é a nossa diretora de suporte, ela que coordena as pessoas que todos os dias conversam com vocês pelo WhatsApp ou pelo e-mail, ajudando vocês a resolver, a sanar alguma dúvida, resolver algum problema, ter esse contato, então, direto com a empresa. Então, nós, juntamente com a Promax Digital, né, conseguimos, ao longo do ano de 2020, 2024, duas das maiores vitórias que a gente podia imaginar. E tudo isso antes do lançamento oficial. Primeiro, nós conseguimos, graças à tecnologia e ao trabalho desenvolvido tanto pela Promax Digital quanto pela Prolific, tirar a certificação ISO 14064. A certificação ISO garante a todas as pessoas e a todas as entidades que a Earth Exchange, que é a empresa, que eu vou falar agora para vocês, que gera os projetos de carbono, que gera os créditos de carbono para a gente, juntamente com a Promax Digital, cumpre todas as normativas de sustentabilidade do SDG 13, que está baseado na ONU, na Organização das Nações Unidas, para trabalhos de mitigação de emissão ou sequestro de gases de efeito estufa. Esse documento foi homologado no dia 19 de novembro de 2024. Foram mais de 11 meses de adequações ao sistema, à sistemática dos nossos projetos, as regulamentações em loco para as terras onde nós já trabalhamos com sequestro de carbono, para que a gente tivesse, então, pela primeira vez, acredito que nós somos a primeira empresa a termos definitivamente um ISO antes do lançamento oficial do empreendimento. E também conseguimos, por meio das Nações Unidas, uma carta de recomendação de um departamento árabe-africano, tá? Que é um dos departamentos mais importantes, composto por 54 países, né, que fizeram um compliance, uma due diligence, uma verificação inteira dos processos da Earth Exchange e enviaram uma carta às Nações Unidas e a todos os 54 países membros, pedindo que esses países, assim que o projeto oficial seja lançado no mercado, façam uso da tecnologia desenvolvida por nós para, com a nossa tecnologia, resolverem os problemas que nós enfrentamos, os problemas climáticos. Então, isso nos engrandece demais. E a Earth Exchange é, então, a empresa final deste organograma, que tem a Promax United da família real, que cria a Promax Digital tokenizadora,
A Prolific nasce embaixo, uma empresa que vai organizar todo o sistema educacional para que as pessoas tenham acesso às informações pertinentes e entendam mais sobre o mercado de carbono, e também as vendas. As vendas do quê? As vendas das cotas, para você poder participar dos projetos envolvidos. Por quem? Pela Earth Exchange, que foi uma entidade criada exatamente para ser uma nova certificadora e validadora de projetos de crédito de carbono. A partir da sistemática da Earth Exchange, a gente consegue trazer definitivamente a solução que o mercado de crédito de carbono tanto bateu cabeça para tentar encontrar. E por onde passa isso? Passa por uma das coisas mais geniais que já foi criada pelo ser humano, que é a tecnologia blockchain. Você não sabe o que é blockchain? Blockchain, em uma tradução livre, significa corrente de blocos. Tá? E a blockchain nasceu no dia 3 de janeiro, bom, oficialmente, né? Ela nasceu no dia 3 de janeiro de 2009, quando surgiu no mundo uma criptomoeda chamada Bitcoin. Bitcoin é maravilhoso, lindo, todas as criptomoedas são fantásticas, mas muito mais importante do que qualquer cripto é a tecnologia blockchain que permite que qualquer tipo de transação possa ser 100% rastreada, que ela não possa ser alterada, que o sistema nunca saia do ar e que seja completamente imutável. A blockchain é o único sistema de tecnologia criado pelo homem que, desde o dia que ele entrou no ar até hoje, nunca saiu do ar, nunca foi hackeado, nunca foi fraudado e nunca teve uma alteração em qualquer uma de suas informações, seja com Bitcoin ou seja com qualquer outro tipo de registro. Por exemplo, vocês devem ter ficado sabendo que teve uma empresa que chegou no Brasil querendo escanear a íris das pessoas, né? E pagando por isso para poder ter essas informações então guardadas, né? Alegando que isso serviria no futuro para ser um método de validação, de reconhecimento das pessoas, para que não se precise mais de impressões digitais, documentos e por aí vai. Todas essas informações são armazenadas em blockchain. Se não fosse essa tecnologia, isso não seria possível. E não daria para fazer essa rastreabilidade, porque esse sistema é totalmente descentralizado. Então, quando a gente usa blockchain para registrar os créditos de carbono, registrar os projetos de crédito de carbono, validar as áreas que estão sendo utilizadas, a gente gera transparência na operação. E quando gera transparência na operação, a gente consegue mitigar e resolver o problema da duplicidade. Lembra que eu falei para vocês logo no começo que lá atrás as pessoas faziam registros diferentes de terras em várias áreas e vendiam os créditos, ou pegavam terras de outra pessoa sem ela saber, registravam essas terras e geravam crédito de carbono fraudulento? Na blockchain isso é impossível de ser feito. É literalmente realmente impossível de credibilidade. Trazendo credibilidade, você consegue apoio para o projeto, que foi o que aconteceu. A falta dessa credibilidade gerou a falta de apoio a projetos, como vocês viram lá no gráfico que eu mostrei para vocês. Quando teve uma queda acentuada da procura por crédito de carbono, né? Porque não havia credibilidade. Então, se não há credibilidade, ninguém vai apoiar o projeto. Tendo credibilidade, tendo transparência, você consegue apoios a projetos. E por meio da blockchain, você consegue ter um gerenciamento eficiente, porque todas as pessoas podem entrar numa blockchain e validar, se quiserem, as operações. Podem rastrear cada operação. E uma vez que a gente consegue gerar isso, a gente consegue dar o pulo definitivo para o além, que é qual? Que é inverter o processo punitivo. Eu gosto sempre de dizer, todos nós fomos educados a fazer as coisas por medo da punição, não por uma recompensa, mas por medo de punição. Não faça isso, senão vai acontecer aquilo. Não faça isso, senão vai acontecer aquilo. Não, não sei o quê, porque senão você vai levar isso. Não, que não sei o quê, que você vai levar bronca. Não, que não sei o quê, que pode te dar uma chibatada. E por aí vai. O que nós queremos agora é inverter esse processo. Ou seja, à medida que você apoia os projetos de mitigação de créditos de carbono, de mitigação de emissão de gás por sequestro de carbono, você vai ser recompensado por fazer isso. Em vez de a gente usar o discurso compre e cresce, senão você vai ser punido, que é o discurso usado para as empresas, nós queremos o seguinte, Teonildo,
Abelardo, Vandir, você que está aí do outro lado da tela assistindo pela primeira vez, venha fazer parte e seja recompensado por fazer parte. Venha ser recompensado por ajudar a reconstruir aquilo que foi destruído. E é isso que a gente traz. Por meio desta tecnologia, nós conseguimos fornecer ao mundo um impacto positivo, através de resultados tangíveis e rastreáveis. Tangíveis em que sentido? Eu não posso pegar o crédito de carro, mas tangível no sentido em que nós estamos já criamos um modelo de comercialização de crédito de carbono totalmente descentralizado. Pela primeira vez na história do mercado de crédito de carbono, as pessoas poderão comercializar os seus créditos de maneira direta, sem precisar de um intermediário no meio do processo, como funciona exatamente com as criptomoedas. Essa é a última solução que o mercado precisava. E como é que a gente consegue isso? Muito simples, utilizando o que nós chamamos de ativos digitais, como NFTs e tokens. E o que é isso? Você com certeza já ouviu falar daqueles NFTs de macaquinho, que as celebridades como Neymar, Madonna, Justin Bieber pagavam milhões de dólares para aquele macaquinho horroroso. Eu acho aquilo muito feio, mas enfim, as pessoas pagavam milhões de dólares por aquilo. Aquilo é um NFT, é um token não fungível. Né? E qual é a característica de um token não fungível? Primeiro, que ele não pode ser duplicado, ele não pode ser dividido. Tá? Não existem dois iguais. É igual uma impressão digital. Eu não posso fracionar, eu não posso vender meio NFT. Eu posso vender um décimo do NFT. Eu tenho que comercializar ele inteiro. Tá? Então, ele é imutável e ele é incopiável. E não pode ser fracionado. Porém, a real característica de um NFT é porque ele funciona na blockchain como um registro digital de alguma informação. Ele é um certificado. Então, por exemplo, se eu registro que eu, Rodrigo Dias, sou o dono desta caneca, eu consigo registrar, gera um certificado. Se fosse um cartório, eu recebo um comprovante que eu fiz o registro de que aquela caneca me pertence. Na blockchain é a mesma coisa. Eu faço o registro, recebo um certificado. Qual é o certificado? É o NFT. Então, nós, por meio do nosso sistema, tokenizamos, por meio de NFT, todas as cotas de pessoas que querem participar e investir nos projetos de crédito de carbono. Então, quando você compra uma cota de investimento de apoio aos projetos de crédito de carbono, você recebe um NFT que, na sua garantia, em contrato inteligente, chamado smart contract, na blockchain, de que você é o verdadeiro proprietário das recompensas geradas por aqueles créditos de carbono. Isso resolve os dois problemas principais do mercado, que é a validação do crédito, porque na blockchain eu não posso ter dois NFT, eu não posso mudá-los, eu não posso gerar um segundo em cima dele, eu não posso criar um para pagar aquele, não tem como fazer isso. Então, a partir daí, quando o crédito de carbono é gerado aquele NFT, quem adquire aquele crédito pode rastrear a operação. Ele pode verificar a validade e a real origem daquele crédito. Isso é fundamental para trazer de novo credibilidade para o mercado de carbono. E a partir do momento que você tem esse crédito, você agora consegue transformá-lo em um token digital chamado LCD. LCD significa denominador carbono mais baixo, Lowest Carbon Denominator em inglês. E cada LCD, que é um token, ele só passa a existir depois que você tem o crédito de carbono gerado em um projeto. Isso é fundamental, porque o LCD só pode ser criado após a emissão do crédito. Então, ele é um token 100% lastreado. Ele vale o que vale o crédito de carbono. E olhando já para um mercado multibilionário que ainda não se criou, mas está em fase de criar, que é o mercado das pessoas comuns, não apenas das empresas, nós transformamos o LCD não em um crédito de carbono, mas em um terço de um crédito de carbono. Cada LCD vale um terço de uma tonelada. Então, 3 LCDs perfazem uma tonelada completa. Mas por que vocês fizeram isso, Rodrigo? Exatamente para poder simplificar as transações e transformar o uso de tokens, o uso do crédito de carbono, mais simples e direto para que qualquer pessoa possa também mitigar
as suas emissões de carbono. À medida que você venha conhecer o nosso projeto, conversar com a pessoa que te indicou, você vai entender essa sistemática e eu garanto que você vai se apaixonar por isso. Uma vez transformado no token, foi o que eu falei, você consegue, então, transferir esse token sem a necessidade de uma terceira parte. Por exemplo, imagina que o Teonildo gera crédito de carbono na área dele, né? E que o Vandir tem uma empresa no Japão e quer se beneficiar desse crédito. Pelo modelo tradicional, ele levaria 40 dias para que o Vandir recebesse o crédito gerado aqui no Brasil, lá no Japão, para que ele pudesse, então, se beneficiar e compensar as emissões, porque tem todo um trâmite burocrático envolvido nesse processo. Uma vez que está em blockchain e o Teunildo tokenizou, transformou no LCD, ele pega o LCD e envia para a carteira do Vandir, ele recebe instantaneamente, entra no contrato, valida todas as operações, opa, é legal, estou vendo todo o processo, bacana, já se beneficia instantaneamente do processo, diminuindo, inclusive, o custo operacional. Essa é a grande solução que a gente traz para o mercado de crédito de carbono. E exatamente por essa inovação que nós conseguimos o ISO, que valida a geração desses créditos, e a ONU, através do Departamento Árabe Africano, que valida o modelo operacional. Nossa meta é que o LCD se transforme no balizador internacional do mercado de créditos de carbono. E como é que você pode fazer parte? Muito simples. Nós geramos vários NFTs. Aqui tem apenas alguns exemplos. Existem vários NFTs que você pode adquirir. Você pode adquirir mais do que um, inclusive, sem problema algum. Cada NFT tem um valor que representa uma cota e tem a sua recompensa, que é gerada em crédito de carbono. Vocês lembram do Silvio Santos, quando ele dava barras de ouro e dizia que barras de ouro era melhor do que dinheiro? Pois bem, receber crédito de carbono é muito melhor do que dinheiro. É muito melhor do que o ouro, inclusive. Tá? Porque ao receber os seus créditos de carbono e transformá-los em LCD, você passa a ser o proprietário dos créditos, não mais a Prolific e nem a Earth Exchange e muito menos a Promax Digital ou a Promax United. Você está na sua carteira, você que vai definir o que você vai fazer com ele. Tá? Isso é genial, genial, porque a partir do momento em que você tem a posse do LCD, você pode fazer duas coisas. Você pode guardá-los esperando que o mercado tenha uma maior agregação de valor no crédito de carbono, como, por exemplo, já está acontecendo no mercado voluntário, onde o crédito chega até $150, ou você pode vender esses créditos, esses LCDs, diretamente para o pool de liquidez da própria Earth Exchange. Por quê? Porque a Earth Exchange ela é uma certificadora e validadora dos créditos de carbono. Então, quando uma empresa quer comprar um crédito de carbono, ela procura a Earth Exchange para falar, eu preciso de crédito de carbono. Então, ela criou um pool de liquidez, onde ela compra de cada pessoa que tem LCD, esses LCDs. É lógico que ela compra os LCDs com grande deságio. Tá? Ela paga $1 por cada LCD, mas ela vende no mercado a 4, 5, 6, depende da negociação que ela vai fazer. Mas você tem a saída imediata. Tá bom? E você pode conversar naturalmente com a pessoa que te indicou, que te trouxe para essa reunião, que te apresentou esse vídeo, que ele vai te explicar todos esses detalhes e com certeza vai ter um NFT que vai fazer sentido para você e você vai querer se juntar a esse movimento com a gente. Você tem duas maneiras de vir fazer parte desse movimento. Você pode ser simplesmente o que a gente chama de cliente apoiador. Ou seja, você se interessou pela causa, fala, tá, eu vou colocar aqui, vou comprar meu NFT, quero contribuir, quero receber meus LCD, eu quero já passar para o público tranquilamente, não quero dor de cabeça. Tudo bem, sem problema algum. Você já está fazendo muito e muito obrigado por fazer isso, por ajudar o planeta. Ou você pode ser um afiliado apoiador. O que é um afiliado apoiador? É aquele que vai ajudar a gente, a Prolific, como seu amigo que indicou essa reunião ou esse vídeo para você, que está nos ajudando a espalhar a semente, espalhar a ideia deste grande projeto para que cada vez mais pessoas sejam impactadas
e possa não apenas ajudar a mudar o planeta, mas a mudar também a sua realidade financeira. Porque o mercado de crédito de carbono é um dos mais lucrativos. Procura no Google empresas que já estão procurando novos profissionais. Vai faltar, inclusive, profissional na área para a validação de projetos de crédito de carbono, tamanha a procura do que está acontecendo. Estão pipocando na internet cursos de especialistas para ensinarem todo mundo a trabalhar com o mercado de crédito de carbono, porque ele vai explodir. E poder se posicionar primeiro neste mercado, com a melhor tecnologia e com os maiores respaldos possíveis, é fundamental. Sinta-se agraciado por receber esta gravação, por participar desta reunião. Agradeça a pessoa que te indicou, porque, com certeza, este é o maior e melhor projeto já criado para que não apenas a gente tenha abundância financeira, mas que a gente tenha uma maneira coesa de termos um planeta mais justo para todas as pessoas. Bom? Então, se você ainda tem alguma dúvida, procure a pessoa que te indicou esse vídeo, venha fazer parte do nosso movimento, acesse o nosso site prolif.com.br. Se você tirar uma foto desse QR Code, você vai direto para a nossa comunidade no Telegram, onde nós estamos começando agora, cada vez mais, a munir as pessoas com informações. Na semana passada, soltamos o nosso primeiro e-book com informações um pouco mais abrangentes sobre como é o mercado de crédito de carbono. Na outra semana, teremos o e-book 2 com mais continuidade sobre isso. Então, estamos sempre munindo com o braço educacional as pessoas com informações, não apenas sobre o negócio Prolific, mas sobre como o mercado de crédito de carbono funciona. Muito obrigado por sua paciência, muito obrigado por estar aqui conosco. Meu nome é Rodrigo Dias, seja muito bem-vindo à Prolific. Venha fazer parte desse movimento, porque você é uma peça fundamental. Muito obrigado e até a próxima.